Quinto Código da Inteligência. Código do Debate de Ideias. O Código do Debate de Ideias é o alicerce do processo de formação de pensadores. O segredo que fundamenta intelectos livres, destemidos, intrépidos, seguros, participativos. É o código que habilita a trabalhar em equipe, interagir, trocar experiências, romper o cerco da insegurança. Quem decifra o código do debate de ideias esfacela a timidez, recicla o complexo de inferioridade, supera o medo do novo, enfrenta com dignidade a crítica, tem ousadia para refazer rotas. É o código que imprime determinação e capacidade de lutar pelo que cremos e amamos. É o segredo intelectual e emocional que jamais nos permite consignar nossa liberdade de ser e nem hipotecar nossa liberdade de agir. Decifrar o código de debate é fundamental para o sucesso dos profissionais de uma empresa ou de um profissional liberal. Sem decifrá-los, produziremos servos e não líderes. Contrairemos o potencial intelectual. O Código do Debate de Ideias deveria fazer parte do cardápio intelectual diário de alunos, professores e pesquisadores, tanto das universidades ocidentais quanto orientais. Mas, infelizmente, esse cardápio tem sido escasso. Priorizamos o acúmulo de informações e não o debate. Priorizamos respostas prontas e não a arte da dúvida. Embora haja diversas exceções, a fogueira de vaidades que impera em muitas universidades é espantosa. Ouço coisas incríveis pelos países em que viajo. O templo do conhecimento, em alguns casos, não é menos rígido nem dogmático do que certos templos religiosos. A competição predatória, o controle do pensamento e a contração do debate de ideias têm penetrado nas entranhas de muitos templos do conhecimento ou universidades. A cultura informativa não tem alicerçado a sabedoria e o desprendimento. Os professores universitários são poetas da educação. Muitos são livres, generosos, amam o debate, amam o mundo das ideias, mas o sistema educacional frequentemente está doente. Nesse sistema, ter ideias diferentes, propor novas linhas de pesquisa, quebrar paradigmas deveria ser motivo de aplausos na academia, mas nem sempre o é. Em muitos casos, o pensamento que diz que em terra de cego quem tem um olho é rei precisa ser corrigido. É objeto de ameaça, inveja e escárnio. Extraordinários pensadores foram e têm sido asfixiados em ambientes nos quais não se decifraram o código do debate de ideias. O silêncio não pedagógico. Uma das coisas que mais me impressionaram quando analisei como um crítico da psicologia a inteligência de Cristo foi sua borbulhante capacidade de estimular o debate de ideias e a arte de pensar. Seus discípulos eram toscos, agressivos, rudes, instintivos, reagiam sem pensar. Eram péssimos gestores do seu psiquismo. Não tinham traços de altruísmo, nem sombra de resiliência. Mas ele se fazia pequeno para tornar os pequenos grandes. Não os tolhia, não os silenciava. Ao contrário, os incentivava a falar, expressar, reagir, sair de dois em dois, fazer acontecer, mesmo quando eles não tinham condições. Era um especialista em não dar respostas prontas, mas em usar a arte da dúvida. Uma de suas brilhantes características pedagógicas era que dava respostas fazendo perguntas. Raramente alguém provocou tão positivamente o psiquismo humano. É uma pena que as religiões não o tenham estudado do ponto de vista psicológico, sociológico e pedagógico. Desde os primeiros dias escolares, as crianças deveriam descobrir o prazer de expressar seus pensamentos, comentar suas opiniões. Mas não incentivamos as crianças a falar porque se procura em sala de aula um silêncio doente, um silêncio antipedagógico que castra o debate de ideias.
Lembre-se de que comentei sobre a oração dos sábios, o silêncio. Esse silêncio, exercido nos focos de tensão e que nos estimula a pensar antes de reagir, é altamente pedagógico, educacional. Mas o silêncio, no microcosmo da sala de aula, não educa. Claro que enquanto o professor está transmitindo as informações, o silêncio é fundamental. Mas a cada 5 ou 10 minutos, o professor deveria interromper o silêncio e provocar a mente dos alunos. Deveria perguntar, debater, estimular o pensamento e a expressão de opiniões. Como os alunos estão com a SPA, eles terão conversas paralelas de qualquer maneira. Se o professor ou professora souber usar a energia ansiosa da SPA para que seus alunos decifrem o código do debate, eles os respeitarão e admirarão. E, além disso, aguçarão sua concentração e assimilação. Aprenderão a ser pensadores e não servos do sistema social. 2 anos que as crianças ficam enfileiradas em silêncio na sala de aula produzem zonas de conflitos no inconsciente que podem perdurar a vida toda. O fenômeno RAM, registro automático da memória, produzirá inúmeras janelas killers que promoverão o complexo de inferioridade, a timidez, a retração do trabalho em equipe, a dificuldade de expressar as ideias. Raramente, alguém que frequentou por anos a fio uma escola não adoeceu em alguns aspectos do seu psiquismo. De onde provém o desconforto, a taquicardia, a perda da espontaneidade ao se levantar a mão em um anfiteatro ou em reuniões de trabalho? De onde vem o medo de enfrentar novos ambientes e novos desafios? De onde surge a necessidade doente de controlar os outros e de impor suas ideias? De onde abrolha a necessidade neurótica de estar sempre certo? E o famoso branco na memória quando somos confrontados? Das zonas de conflitos, muitas delas produzidas ou desenvolvidas no inocente ambiente das salas de aula. O sistema falido. Uma pessoa que defende com segurança suas ideias é madura, mas quem a defende obsessivamente é imatura. Seus inumeráveis argumentos revelam sua insegurança. Só uma pessoa verdadeiramente madura reconhece suas fragilidades e assume seus erros. Augusto Cury em O Código da Inteligência. Não me canso de dizer que os professores são os profissionais mais importantes da sociedade. Lavram os solos da inteligência dos alunos para que não adoeçam e não sejam tratados pelos psiquiatras, para que não cometam crimes e não sejam julgados pelos juízes. Como psiquiatra e pesquisador da psicologia, não me curvaria diante de celebridades e autoridades, mas me curvo diante dos professores. Apesar de terem trabalhos tão ou mais dignos do que psiquiatras e juízes, eles não são reconhecidos socialmente na estatura que merecem. O desprestígio dos professores é um fenômeno universal, atinge países ricos, emergentes e pobres. A sociedade moderna tem uma dívida impagável com os mestres e mestras. Apesar de serem profissionais nobilíssimos, os professores estão inseridos em um sistema educacional doente, falido, cambaleante. Muitos profissionais da educação querem mudar o sistema, mas não têm meios ou cacife para isso. O sistema impõe um monólogo em sala de aula, um conteúdo programático extenso e fechado e um regime rígido de provas. Creio que mais de 95% das informações que são transmitidas aos alunos não serão lembradas ou utilizadas. A pauta educacional não deveria ser, em primeiro lugar, a quantidade de informações, o detalhismo de dados, mas o raciocínio esquemático, o debate de ideias, o gerenciamento da psique. A sala de aula deveria ser um teatro onde professores e alunos são construtores do conhecimento. Por que não incentivamos as crianças e adolescentes a debater? Porque tumultua o ambiente e suas respostas são erradas ou superficiais. Achamos que primeiro elas precisam ter bagagem, milhares de informações, para depois aprender a se expressar. Crasso engano!
Depois que produzimos zonas de conflitos que bloqueiam os códigos da inteligência, queremos que falem, respeitem seus pares, não sejam alienados, tenham compromissos com a sociedade e com o futuro. Com excelentes intenções, cometemos erros educacionais imperdoáveis. Não entendemos o funcionamento da mente, não entendemos como preparar o eu como gestor do intelecto e fazer-o decifrar os demais códigos. Muitos não sabem que nos primeiros estágios do processo de formação de pensadores, o importante não é a grandeza das respostas, mas a grandeza do debate. Só anos mais tarde, a grandeza da resposta terá relevância e ganhará os contornos da sabedoria. A juventude mundial tem sido treinada sistematicamente a decifrar o código da passividade. A educação que faz da memória um depósito de informações é prejudicial à formação da personalidade, gera doenças e não a saúde psíquica. Tem muito mais chances de gerar algozes do que altruístas. Se um aluno não aprende a questionar seu professor, o conhecimento que lhe é transmitido e quem o produziu e como o produziu, terá grandes chances de se tornar um mero repetidor de ideias. Sem aprender a fazer debate sobre esses 4 elementos, não saberá transformar informações em conhecimento, conhecimento em experiência e experiência em sabedoria. A escola clássica deveria incentivar a rebeldia saudável e não a submissão, a inquietação e não o conformismo, a participação e não a quietude, a construção e não a servidão. O embrião da formação de pensadores começa na pré-escola e no ensino fundamental. É lá que promovemos ou enterramos os futuros pensadores. Nas universidades, apenas fazemos a missa de 7º dia. Para decifrar o código do debate de ideias, é necessário 1. Ser instigado a expressar seus pensamentos. 2. Ser provocado a questionar o conhecimento transmitido. 3. Ser estimulado a indagar seu processo de produção. 4. Conhecer a história básica do produtor de conhecimento, suas batalhas, dificuldades exploratórias, golpes de ousadias, fragilidades, preconceitos enfrentados, desafios vivenciados. 5. Ter intimidade com a arte da dúvida. 6. Aprender a expor e não impor suas ideias. 7. Jamais considerar seus paradigmas, conceitos, opiniões, ideias como verdades absolutas. 8. Dar o direito para os outros confrontarem suas ideias. 9. Não ter a necessidade neurótica de estar sempre certo. Saber que a unanimidade de pensamentos é burra. A sabedoria está em respeitar nossas diferenças. 10. Trabalhar em equipe, estimulando todos os participantes a expressarem suas ideias. No ambiente do debate, trocar conhecimentos, cruzar experiências, procurar caminhos, construir metas. É quase inacreditável que estudantes de psicologia não sejam estimulados a questionar e repensar as teorias de Freud, Jung, Skinner, Piaget e como foram produzidas. Como não decifraram o código do debate, muitos se identificam com uma teoria e a abraçam como se fosse verdade absoluta. Não sabem que a verdade é um fim inatingível na ciência. Uma teoria serve como base para interpretarmos e entendermos um paciente, sua história e a gênese da sua doença, mas jamais para colocá-lo em uma masmorra conceitual, muito menos no cárcere de um diagnóstico fechado. Todo paciente tem o direito de questionar seus terapeutas, suas interpretações, a teoria que abraçam e o diagnóstico que recebem. Há psiquiatras e psicoterapeutas que não suportam ser questionados, criticados, indagados. São deuses tratando de seres humanos. Têm medo de perder o controle do set terapêutico. Não entendem que, ao questioná-los, ainda que inadequadamente, seus pacientes estão exercendo uma saudável e importantíssima função da inteligência. Independente da teoria que se abraça,
todos os pacientes deveriam ser incentivados a decifrar os códigos universais da inteligência, a autocrítica, a gestão psíquica, o debate, a resiliência. Os pacientes que fazem questionamentos deveriam ser dignos de elogios. Se formos amantes da sabedoria, descobriremos que é melhor para a saúde psíquica um questionamento inadequado do que a submissão. Princípio válido para todas as relações humanas. Há médicos que não admitem que seus pacientes sugiram um exame ou questionem o diagnóstico. Também são deuses, tratando de seres humanos. Não levam a complexidade da psique de quem tratam, seus temores secretos e conflitos latentes. Há executivos que perseguem funcionários que não concordam com suas ideias e posição. Não admitem pessoas que pensam, querem servos. Confundem unanimidade de metas e unanimidade de pensamentos. Não entendem que abraçar metas unanimemente é importante, mas querer a unanimidade de pensamento é exercer uma ditadura. Não sabem estimular o cérebro do grupo, explorar o potencial de cada um dos liderados. Quem não aprendeu a decifrar o código do debate de ideias tem a necessidade compulsiva de estrelismo, de ser o centro das atenções. Quem aprendeu a decifrá-lo é capaz de instruir-se com seus alunos, pacientes e colegas de trabalho. Sabe que a vida é um livro insondável e só consegue desvendá-lo quem aprende a ser um eterno aprendiz. Pais que geram eternos meninos. Há pais que também recusam terminantemente que seus filhos discutam suas ordens, questionem seus conceitos, debatam seus pontos de vista e moralidade. Não admitem que sua autoridade seja desafiada. Estão aptos a lidar com números e máquinas, mas pouco com seres humanos. Pais que reconhecem seus erros ensinarão seus filhos a reconhecerem os deles. Os que têm a necessidade neurótica de estar sempre certos bloqueiam o raciocínio, a argúcia, o humanismo e a segurança dos seus filhos. Terão chances de gerar filhos autoritários, ou, ao contrário, frágeis. Muitos filhos são agressivos, rígidos, só sabem falar impondo as ideias, têm péssima capacidade de negociação, não têm flexibilidade para obter algo, não sabem esperar para conseguir um objetivo. Não sabem se colocar no lugar dos outros e nem respeitar o que os outros pensam e sentem. São também pequenos deuses, querendo que todos gravitem em sua órbita. Por outro lado, muitos filhos são monossilábicos, tímidos, inseguros. Dão respostas curtíssimas. Sim, não, tá, é. Não deixam evoluir o pensamento, não deixam fluir o raciocínio. Têm baixa autoestima e autoconfiança. Pais que debatem ideias com seus filhos os estimulam a se colocar no lugar dos outros e a pensar antes de reagir. Os preparam para serem atores sociais e não espectadores passivos. O fenômeno RAM imprimirá janelas lights que desenharão uma imagem excelente da personalidade desses pais na matriz do psiquismo dos filhos. A relação pai-filho terá uma envergadura saudável. E quando for necessário colocar limites, ainda que os filhos não gostem desses limites, jamais deixarão de ser apaixonados por seus pais. Temos de incentivar os jovens a decifrar o código do debate de ideias, para que tenham opiniões próprias, não sejam submissos e monitorados por pessoas e circunstâncias. Quem não aprende a decifrá-lo será sempre flutuante e excessivamente influenciável. Gastam-se fortunas em todas as nações para combater o tráfico de drogas. Mas os governos desconhecem que a prevalência desses transtornos só ocorre porque o eu é mal formado, não tem filtro psíquico, não assume seu papel de autor da sua própria história. Percorrerá caminhos que não escolheu, terá atitudes que não programou, não saberá fazer suas escolhas, será um eterno menino. Possíveis consequências de quem decifra o código do debate de ideias. 1. Torna-se seguro, determinado, resoluto, decidido. 2. Torna-se participativo, interativo, maleável, coerente.
3. É flexível, bom negociador, tem mais possibilidade de ter metas claras. 4. Deixa de ser instável e influenciável. 5. Tem órbita própria e opiniões definidas. Possíveis consequências de quem não decifra o código do debate de ideias. 1. Torna-se inseguro, tímido, frágil. 2. Não deixa o raciocínio fluir, contrai o imaginário. 3. É instável, mutável, inconstante, tem humor flutuante. 4. É excessivamente influenciável e hiperpreocupado com a opinião dos outros. 5. Hipoteca sua paz e liberdade com facilidade. Consigna sua maneira de ser e agir. Decifrando o código do debate de ideias. Exercícios. 1. Expressar o que sente e pensa com respeito. Não ser submisso e nem marionete de ambientes e circunstâncias. 2. Treinar trabalhar em equipe. Valorizar a força do grupo. Colaborar, interagir, traçar objetivos, valorizar ideias mesmo que inaproveitáveis, romper o processo de isolamento e promover a cooperação. 3. Estimular o cérebro do time, mais do que indivíduos, provocar a inteligência dos membros e explorar seu potencial. 4. Exercitar-se sempre a expor e não impor as ideias. Tomar cuidado com o tom de voz, a pressão e a insistência. Esses fenômenos são sintomas de quem impõe suas ideias. 5. Aprender a não ser monossilábico. Libertar o imaginário. Deixar fluir o raciocínio.